Boa noite a todos. Esse assunto é um assunto que eu escolhi muito por interesse pessoal nele, né? Eu acho ele bastante curioso e ele também chega aos nossos consultórios reumatológicos frequentemente, assim, nesse período do ano. Aqui no sul, né, em Passo Fundo, uma cidade relativamente fria, né, no inverno, e que nesses invernos mais rigorosos, como nós tivemos até agora nesse ano, a gente tem uma frequência maior dessa situação no nosso consultório. Então, o assunto é eritema pérneo. Introduzindo esse assunto, ele é uma doença, né, desencadeada pelo frio nas extremidades, em especial mãos e pés, e ela se caracteriza por algumas alterações de pele, de subcutâneo, e também está descrito até alterações mais profundas, como articulares e ósseas também, relacionadas a essa situação. Então são lesões de pele mais visíveis, né? Os pacientes se queixam de uma instalação normalmente abrupta, aguda, de lesões de pele, com eritema, cianose associada, às vezes placas, nódulos e também até vesículas associadas ao frio intenso, à exposição das extremidades ao frio intenso. Usualmente, o que eu tenho, a experiência minha é que normalmente são aqueles invernos, aqueles períodos de 0 grau, 1 grau, 2 graus, né? E essas lesões usualmente são doloridas, há um inchaço no local e também uma coisa bastante curiosa, né, que é coceira associada. Então, o eritema pérneo são lesões desencadeadas à exposição da pele aos tecidos ao frio, em especial então nas extremidades, tem essas características. Então, e como tem inchaço, as articulações também ficam duras. Os pacientes dizem, às vezes, que as articulações dos dedos das mãos ou dos pés ficam endurecidas, né, pelo processo inflamatório. Isso, às vezes, confunde com reumatismo. Normalmente, essas lesões se instalam rapidamente na exposição ao frio, até 24 horas elas podem aparecer. E um detalhe também bem interessante que eu acho é que elas demoram para ceder. Depois que dispara o processo, depois que tu tem lesão tecidual, isso em geral é algumas semanas para passar. Nós podemos dividir essas lesões de eritema pérneo agudo, que é uma forma bem mais comum, de uma forma crônica, né? Sendo que a forma crônica ela pode sugerir uma segunda doença por trás do eritema pérneo. O eritema pérneo, então, ele é bem mais comum na forma aguda, né, em indivíduos que se expõem ao frio e em regiões frias também, isso é importante, né? Então, acredito que em regiões mais quentes a gente não tenha tanto esse problema. Então, a prevalência do eritema pérneo deve ser bem maior nas regiões frias. É mais comum em mulheres jovens, mas pessoal acomete homens também e mulheres de todas as idades, desde a infância também à velhice, mas é mais comum em mulheres jovens, né? E também em pessoas mais magras, também parece que tem uma prevalência maior de eritema pérneo. São pessoas que acabam sofrendo mais desse tipo de problema. Você acredita que a lesão se dê na pele e também nos tecidos profundos por alterações vasculares, uma reatividade maior de vasos nesses locais, gerando hipoxemia, né, e com isso dano tecidual e resposta inflamatória? Bom, só para reforçar que o eritema pérneo, então, usualmente ele é primário, ele não tem uma causa de doença por trás, mas às vezes ele pode ser secundário, principalmente se o eritema pérneo ele é muito recorrente, ou ele volta muito seguido, mesmo também em períodos em que não tenha tanto frio, né, ou ele seja persistente, né? Em relação ao eritema pérneo secundário, então, há várias causas de eritema pérneo secundário, né?
felizmente é uma minoria. E as principais doenças são doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, que pode apresentar uma lesão de pele chamada de eritema perniose lúpica, né? Que normalmente não é difícil de diagnóstico, o paciente tem então características clínicas e laboratoriais a mais de lúpus eritematoso sistêmico, e não apenas só o eritema pérneo. Também está descrito em hepatites e também descrito em doenças hematológicas, algumas malignas, mas enfim, é bastante incomum esse eritema pérneo de forma secundária. A forma bem comum mesmo é a forma primária. Como é que esses pacientes vão se apresentar para nós? Isso é bem importante para a gente já logo entender isso, né? E até tranquilizar o paciente. O paciente ele vai ter a relação clara com a exposição ao frio. Então, são pessoas que estão expostas ao frio, não, por exemplo, saem muito com as mãos no frio durante uma caminhada, ou dirigindo algum veículo, tipo bicicleta, enfim, motos, sem proteção nas mãos, né? E desenvolvem lesões, como eu comentei anteriormente, vermelhas azuladas, não só junto às articulações, mas também entre as articulações. As lesões de pele são bem visíveis, dá a impressão de que tem uma grande artrite, assim, mas na verdade o que está mais descrito é aumento mesmo de partes moles, né? Pele, epiderme, derme mais envolvidas. Mas recentemente também me chamou a atenção que algumas ressonâncias magnéticas que eu vi mostravam também edema ósseo nos dedos. Então, mostrando que esse tipo de problema vascular e cutâneo, né, pode se repercutir até em órgãos mais profundos, como o osso e articulação. As ressonâncias que eu vi, havia quase nada de inflamação articular, mas havia edema ósseo em algumas dessas ressonâncias de pacientes acometidos por eritema pérneo. Normalmente é bem sintomático para alguns pacientes, muito desconfortável, né? O mais comum são então aquelas lesões de pele, avermelhadas, violáceas, em placas, nódulos, vesículas, bolhas que às vezes se rompem e podem até infectar secundariamente. Eu vi alguns casos já de como fissura a pele, às vezes entra uma bactéria ali naquele local. O eritema pérneo, então, normalmente ele é autolimitado. Usualmente ele desaparece depois de 3 semanas, 4 semanas, depende da intensidade também desse quadro, e desde que você não fique expondo, né, essas regiões ao frio de forma recorrente. Não há um teste laboratorial que possa ser útil para diagnóstico dessa doença. O diagnóstico é clínico, bem clínico, não é difícil desde que você pense nele, né? A relação temporal com a exposição ao frio, as lesões cutâneas muito características, normalmente o reumatismo, né, quando ele inflama juntas e dói, dá rigidez, como ele tem uma pérneo também, dá a aparência de inchaço em juntas, enfim, não coça, né, o reumatismo usualmente, não se espera coceira, e esses pacientes têm bastante coceira e a relação direta com o frio, com os períodos bastante frios, né? A biópsia da pele tem algumas características, mas ela não é feita rotineiramente para esse diagnóstico dessa doença, né? E então normalmente a gente não tem uma lista de exames. Quando a gente suspeita de uma causa secundária, então a gente pode daí fazer alguns exames, investigando lúpus, por exemplo, investigando uma doença hematológica, né? Principalmente se o paciente for idoso, né? No caso da doença hematológica. E o diagnóstico diferencial, e aí vem o título dessa live, né, que é o eritema pérneo, uma doença imitando frequentemente reumatismos. Por quê? Me chama a atenção que, por exemplo, esse inverno eu tive 5 ou 6 pacientes que me procuraram no consultório reumatológico, porque dá a impressão de uma artrite, né? As juntas ficam inchadas e também os pacientes ficam rígidos. Então, esses são sintomas de reumatismo. Mas os reumatismos não têm essa característica de serem claramente desencadeados em 24 horas pela exposição ao frio extremo, né?
Então isso destoa assim. Uma outra coisa que entra no diagnóstico diferencial com as nossas doenças é a hiperreatividade ao frio, que desencadeia o fenômeno de Raynaud, né? Lembrar que o fenômeno de Raynaud é uma alteração tricolor, normalmente é uma extremidade branca, um dedo do pé ou de mão branca, bem delimitada a área entre pele normal e pele branca, desencadeada pelo frio, e reversível. Então basta muitas vezes é reversível, basta reaquecer a mão que a cor volta ao normal, né? Primeiro uma palidez, depois uma cianose, depois às vezes uma hiperemia reativa, desencadeada pelo frio ou pelo estresse. Então o eritema pérneo não é isso. Depois que se instalam as lesões, elas persistem vários dias e semanas, né? E elas não revertem imediatamente com o reaquecimento da mão. Elas vão aos poucos com o reaquecimento da mão, melhorando ao longo dos dias e das semanas. Então, o Raynaud, às vezes os pacientes vêm no consultório reumatológico com a suspeita de fenômeno de Raynaud, que é uma manifestação de várias doenças autoimunes reumatológicas, como esclerose múltipla, esclerose sistêmica, e lúpus eritematoso sistêmico. Bom, então é isso que nesse ponto que eu queria salientar nessa live, que é essa semelhança assim de aparência, de sintomas, como por exemplo com uma artrite que afeta várias articulações dos dedos das mãos, tá? A inchaço e depois coceira. Bom, em relação ao tratamento do eritema pérneo, então, é difícil isso, porque depois que o processo se instala, né, é difícil assim revertê-lo rapidamente. Então, o principal tratamento dessa doença primeiro reaquecer as mãos, né? Reaquecer, mantê-las aquecidas ao longo do dia, e nos dias e semanas, mantê-las aquecidas, não expô-las ao frio novamente, né? E para evitar isso, as pessoas que já sabem que são propensas a isso, realmente já evitar o frio quando naqueles dias que a previsão já indica, vai estar muito frio, enfim, não se expor ao frio. Nem sempre isso é fácil, mas se as pessoas se condicionam, elas acabam conseguindo, né, prevenir inclusive os surtos, né, de eritema pérneo agudos que podem ocorrer nesse período do inverno. Está descrito vários tratamentos assim, mas não há muita evidência científica forte de que esse ou aquele tratamento funciona bem ou é superior. Mas, por exemplo, está descrito o uso de corticoides sistêmicos por períodos curtos, é lógico, e também vasodilatadores, como a nifedipina, por exemplo. Mas a experiência que eu tive com essas duas drogas é que a nifedipina, em geral, não é muito bem tolerada, porque ela causa, muitas vezes, hipotensão. Mas ela pode ser tentada, e normalmente não se usa em doses muito pequenas nesse caso, se usa em doses maiores. E também o corticoide, principalmente quando há muita dor, me parece que pode ser útil, né? Agora, uma última experiência, uma dose pequena não funcionou e uma dose um pouquinho maior funcionou. Pomadas de corticoide também está descrito, mas assim, desde que tu não tenha feridas ali, né? Porque se tu tem feridas é difícil, né, aplicar pomadas ali, até por risco de infecção no local. Mas quando você não tem cortes ainda, a maioria dos pacientes não faz cortes na mão, mas alguns fazem, né? Aí nesse caso é difícil usar pomada. E também quando infecta, que não é comum, é raro, pode-se usar antibióticos, né? Mas isso não é o usual, vamos dizer assim. Mas o recado principal para a nossa região aqui, de Passo Fundo, essa região mais fria do norte do estado, né? Da Serra, enfim, é que os médicos precisam estar atentos, os pacientes estar atentos a essa situação que confunde, que assusta e que incomoda, né? Fazer esse diagnóstico rapidamente e tomar medidas de precaução,
nesses períodos mais frios para que isso não se desenvolva, porque depois de instalado ele melhora, mas é demorado e é bastante incomodativo, né? E não há um grande tratamento assim que reverta isso rapidamente. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima live.